Pai, te agradecemos por esta manhã, bendizemos o seu nome por aquilo que já fez, salvando-nos, curando-nos, libertando-nos, santificando-nos, fazendo o nosso coração santo. Pedimos ao Senhor para que nesta sessão possas revelar a sua mente, revelar a sua palavra e o poder do Espírito Santo que prometeu possa garantir a cada um de nós em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que possamos ser sérios, definidos, apaixonados pela oração do seu poder, que este poder seja sobre a vida de cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela resposta em nome de Jesus que nós oramos. E o povo de Deus diz: Deus vos abençoe, podeis assentar-vos. E vamos a uma mensagem hoje com o tópico Emmanuel, Jesus, o batizador. Nós somos ditos em Mateus capítulo 3, lendo a partir do 11. Mateus 3, 11. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Aqui está o João Batista, o João, o batizador que batizava na água. Ele diz: eu na verdade vos batizo. Esta palavra batizar foi guardada o seu sentido em original, que significa batizo, emergir um corpo em qualquer líquido e ficar totalmente coberto esse objeto, ficar emergido no líquido. Em grego, batizo significa quando João batizava, ele não espalhava água nos candidatos para o batismo, ele os emergia na água. É por essa razão que ele diz: quando Jesus era batizado e saía da água, ele estava na água. E assim, eu vos batizo com água para o arrependimento. E depois do arrependimento, e depois dos frutos do arrependimento, e depois do trabalho do arrependimento, a vida é transformada, a vida muda. E depois diz: e eu agora vos apresento aquele que é maior do que eu, poderoso do que eu. Eu não sou digno até de tirar as sandálias dele. Este Cristo, este Jesus, este o Redentor, ele, o Emmanuel, Deus conosco. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha para o versículo 12. E em sua mão tem a pá e limpará a sua eira. Ele santifica, ele limpa remove toda a sujeira e tudo que não é essencial. A vida que as pessoas vivem, o tipo de decisões que as pessoas tomam, que não são essenciais para o destino final. Ele diz que vai ajuntar, recolherá no celeiro seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. E depois em Atos capítulo 1, lendo a partir do 4,
Atos 1, lendo a partir de 4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis. Ele emergia na água, os candidatos do batismo na água, mas vós sereis batizados, emergidos, envelopados, cingidos, submergidos no Espírito Santo, não muito depois destes dias. Versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Quando nós vamos ao Senhor, já somos cidadãos celestiais, santificados, estabelecidos no reino. A gente não vê ao reino e saímos, entramos e saímos. Não somos instáveis, somos estabelecidos, firmes, pertencemos ao Senhor. E Ele diz, Ele pagou o preço pela santificação. Eles não são do mundo como eu não sou do mundo. Santifica-os na tua verdade. A sua palavra é a verdade. Agora, depois da salvação, depois da santificação, Ele diz, recebereis poder. Atualmente o poder, a salvação, poder para tornar-se filho, poder para santificação, e agora o poder do Espírito Santo, poder para o serviço. Recebereis o poder. Depois do Espírito Santo cair sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Nós receberemos poder, eles receberam poder para testemunhar em Jerusalém. Eles receberam poder para testemunhar em toda a Judeia e depois em Samaria. E nós que estamos aqui, que fazemos parte dos confins da terra, e a última dispensação, até a última década da dispensação, até o último momento, até que Cristo venha, recebereis este poder e continuará até as partes, aos confins da terra. É Emmanuel que faz isto. Emmanuel, Jesus, o batizador. Três coisas vamos aqui analisar. Ponto número 1, a profecia e a promessa do batizador. Número 2, a possessão do poder através do batismo. Número 3, a oração, a paixão com o batismo. Número 1, estamos aqui olhando para a promessa. Estamos olhando para a profecia deste batismo. A promessa foi dada lá no Velho Testamento, em Joel capítulo 2, lendo a partir do 28. E há de ser que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne. Depois de serem sido salvos, e toda a carne verá a salvação do Senhor. Depois de terem sido santificados, porque Ele lava, limpa, purifica esta carne. Este indivíduo, não está falando aqui da carne e sangue, está a falar de indivíduos, está-se a referir a seres humanos. Está falando aqui deste ser humano como carne, como pessoa, e diz: há de ser que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos, essa é a carne,
e as vossas filhas, é esta carne a qual ele se refere, vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos, é a carne da qual ele fala aqui, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão a carne, terão visões. Versículo 29. E também sobre os servos e sobre as servas, a carne, naqueles dias derramarei o Espírito, o meu Espírito. Ele nos diz aqui sobre o cumprimento em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, lendo a partir do 16. Mas isto é o que foi dito, o Espírito Santo tinha vindo sobre eles. A tempestade tinha enchido, o Espírito Santo tinha enchido a eles. E noutra linguagem eles falavam, em outras línguas eles falavam. Ele não deu a todos 120 a mesma língua, não deu a Pedro a mesma língua, e ele falava no microfone, se houvesse microfone ali, e todos 119 dizerem a mesma coisa. E as pessoas perguntavam-se, como é que nós ouvimos a eles falarem nas nossas línguas nativas? Todos que estavam lá presentes, os cretenses, os árabes, não era apenas uma única língua que alguém falava e todos copiavam, não. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, ele diz, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Versículo 17. E nos últimos dias acontecerá. E nos últimos dias acontecerá. Esta é a interpretação daquilo que Joel disse. Joel disse. E toda a interpretação desta palavra em Joel é aqui que ela é explicada para nós, que nos últimos dias diz Deus: eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Não é apenas continuarão falando em línguas, mas haverá profecia. E os jovens terão visões. Não é só falar em línguas, eles verão muito longe no futuro. Os vossos mancebos sonharão sonhos. E os velhos terão sonhos. Não estás a falar aqui de sonhos da noite. O sonho de ir com o Evangelho é onde nós sabemos que Deus não espera que ninguém, qualquer ministro, qualquer servo, no seu reino, na sua casa, para reformar. Por quê? Porque tem o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem para eles, estes velhos podem ter 60, 70, 80, 90 ou 100. Ele diz, eles, quando tiverem o Espírito Santo habitar neles, e não tiverem reformado, os velhos sonharão sonhos. Versículo 18. O versículo 18. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas. Naqueles dias e profetizarão. Continua aqui nos dizendo sobre este Espírito que ele prometeu, profecia e a promessa do batismo. Isaías 44. Isaías 44. 3. 44, 3. Porque derramarei água sobre o sedento. Nós temos que ter sede. Se você tem sede, se você deseja na mente, no coração, tudo deseja
Então, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Quando a promessa se cumprir, quando a profecia se cumprir, então aqueles que estiverem secos, como o deserto, o Espírito Santo será derramado sobre si, como a água sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Em Isaías 55, quando ouvir a palavra, quando proclamar a palavra, quando profetizar sobre qualquer coisa e dizer que isto é o que eu farei, ele cumprirá isto, porque ele diz em Isaías, capítulo 55, versículo 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e faz produzir e brotar e dar semente ao semeador. E pão aos que comem. Versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Qualquer profecia, qualquer proclamação que sair dele, não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para o qual que a enviei. Isto é o que nos dá segurança. Há uma promessa, ele cumprirá. Esta é o que nos dá certeza de que a profecia vai se cumprir. E somos ditos que Deus, na sua fidelidade, ele prometeu e eventualmente ele cumpre. Vamos lá ver Lucas 24, a promessa do Pai. Lucas 24, 49. 49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. No caso deles, estavam em Jerusalém. O poder começou a manifestar-se através nas suas vidas. Eles tinham que ficar lá na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Até. E esta é a mensagem para todos. A promessa que nós recebemos do Pai. Qualquer promessa e toda profecia que é declarada na palavra. Ficai, esperamos, até que possamos ter o cumprimento desta profecia. Isto significa que toda a mensagem que ouvimos, quando ouvimos a mensagem da salvação, não dissemos, bom, 5 minutos, Deus, e depois, assim que estamos falando, e se a nossa oração, se 5 minutos fazemos uma frase tão simples, Senhor, sinto muito, me perdoa, o tempo já se foi, depois voltamos a outra oportunidade. Se fizermos dessa forma, não receberemos o cumprimento de qualquer promessa na Bíblia. A promessa da santificação, santidade no coração, seguir a paz com todos os homens, e santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós olhamos para o programa e para o relógio, começamos a colocar o relógio a funcionar. Se o tempo passar, dizemos, bom, sinto muito, eu respeito o programa mais do que respeito a Deus. Não posso esperar. O programa já tínhamos que ter terminado, vamos fazer outra coisa. Então,
temos uma agenda não terminada, um projeto não terminado, uma promessa não terminada. Você fica aí até que sejais enchidos com o poder do alto. Esta é a promessa que ele deu. Agora, quando ele fala de poder, não é poder para se agitar, não é poder para gritar, não é poder para correr aqui e lá. Ele nos dá a profecia e a promessa do Espírito Santo. Veja João 14. 14:16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador. Outro consolador. Isto quer dizer, quando tivermos o Espírito Santo, nós temos o residente confortador vivendo em nós. Desafios, problemas podem vir, pressão pode vir. E você não vai se preocupar, não vai ficar ansioso. Você não vai fugir daquele distrito para um outro distrito. Por quê? Há muitos problemas, muita pressão naquele local. Quando tivermos o batismo do Espírito Santo, o Confortador residindo em nós, para que habite convosco para sempre. Ele continua a falar conosco. Ele continua nos aconselhando. E se você receber o Espírito Santo e o Confortador, Consolador habitar em ti, quando fores ao colégio você não vai se apostatar. Ele vai habitar consigo para sempre. Se você tiver o Espírito Santo antes de casar, depois do casamento, você não vai dizer, bom, eu não sabia como seria o casamento. Você tem aí o Consolador residente habitando consigo. Qualquer que seja a situação ou condição em que você se encontra, qualquer que seja o desafio na vida, Ele vai falar consigo. Ele vai te mostrar a razão pela qual as coisas acontecem para si. Esta é a essência de ser batizado pelo batismo. Mas eu estou cansado, fraco, eu não sei o que vou fazer próximo, eu quero desistir. Quando você receber o Espírito Santo, o Consolador, o Confortador, Ele habitar consigo para sempre. Veja o versículo 17. Versículo 17. E o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. O Espírito da verdade. O Espírito da verdade. A sociedade, o mundo é um mundo de mentiras, de enganadores, de pessoas que não têm verdade consigo. Eles não têm como receber o Espírito Santo, o Espírito da verdade, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Porque não podem ver, não têm como receber. E não querem a verdade. Então o Espírito da verdade não vai forçar-se em habitar neles. E nos é dito, não o conhecem. E nem ele o conhece. Mas vocês o conheceis porque habita convosco e estará convosco. Essa é a diferença entre todas as outras experiências e o batismo do Espírito Santo. Você é salvo, o Espírito dá testemunho no seu coração. É santificado, o Espírito está consigo. É batizado no Espírito Santo, Ele estará em si e consigo. Versículo 26. Mas aquele Consolador sempre lembra-se disto. Sabe, por causa da influência das outras igrejas, nós relegamos o ministério do Espírito Santo em falar em línguas. Nós reduzimos a missão do
o Espírito Santo é falar em língua. E outra tanta coisa que o Espírito Santo pode fazer, nós ignoramos. Mas aquele Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Veja, quando o Espírito Santo vem e você é batizado no Espírito Santo, ele residir em si. Quando alguém disser alguma coisa errada, errônea, o Espírito Santo vai te alertar. Não é só falar em línguas, vai alertar-te, porque ele, o Espírito Santo, vai te ensinar todas as coisas, mas todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Esta é a evidência do Espírito Santo reside em si. E não te esqueces daquilo que você ouviu ontem. Sabe, há pessoas que a sua vida é como um saco furado. Você põe, aliás, um saco de arroz, você põe água ali. Não tem como a água ficar retida, ela sempre vai sair. Elas, quando ouvem a palavra, alegram-se, regozijam-se, mas depois disso esquecem. Mas quando o Espírito Santo vem, vive em si, ele te ensinará e também vai trazer à sua memória todas as coisas que você tiver aprendido. João capítulo 15, versículo 26. Em João 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, ele há de vir o Consolador. Quando ele vier, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Aquela coisa na sua vida que você não consegue por si só entender. Então, todos os conflitos, desafios que você encara, tudo vai ser removido. Mas quando o Consolador chegar, que eu vos enviarei da parte do Pai, mesmo o Espírito da verdade, você se magoa tanto, você não magoa as outras pessoas, mas magoa a si mesmo. Se você não tiver este Espírito, você nem tem a coragem de pedir a Deus o Espírito para mudar. Você vive uma vida de decepção que contradiz a vida de santidade. Então, se você é assim, o Espírito Santo não tem como residir em alguém que as suas ações, as suas atitudes, a sua compreensão, apreensão é tudo mentira. Mas eu enviarei o Espírito da parte do Pai, o Espírito da verdade, que vem do Pai, que procede do Pai, e ele testificará de mim. Ele testificará de mim. Versículo 27. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. O poder para testemunhar, a paixão para testemunhar, o propósito do testemunho vai residir em vós, e vós também testificareis, porque estivestes comigo desde o princípio. Em João capítulo 16, estou lendo aqui a partir do 12. João 16, versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Muita coisa para vos dizer. Sabe, quando você não está ainda batizado pelo Espírito Santo, quando você não está cheio pelo Espírito Santo, muita coisa. Mas Cristo ainda tem muito a revelar-te.
mas você não será capaz de entender enquanto não tiver o Espírito Santo. Você pode ser zeloso, você pode ser aquele que se dedica, está ali cometido, pode ser até consagrado no trabalho do Senhor, mas se não tiver o batismo, se não tiver sido emergido no Espírito Santo, há muitas coisas que Ele quer revelar. Você não terá enquanto não tiver o Espírito Santo. Tenho muito a dizer-vos, mas não podeis suportar agora. Quando você não tiver sido enchido pelo Espírito Santo, sabe? Há níveis no trono que você não pode chegar ou alcançar. Eu tenho estado na igreja já há muitos anos. Há níveis e há verdades que você não pode suportar. E imediatamente quando vem, não é para si. Por quê? Você ainda não está cheio, não está batizado pelo Espírito Santo. E você perde muito. Versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Porque as pessoas não querem ouvir sobre a verdade da restituição. Não estão prontas para isso. Não querem isso. Tudo o que querem é isto e aquilo. Mas quando o Espírito Santo vier viver no pregador, liderar a igreja em toda a verdade, liderar a membresia, todos os membros, todos na verdade. Ele diz que vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de ver. Quando o Espírito Santo vem, Ele faz isto, Ele revela isto na nossa vida. Vamos agora ao ponto número 2. Ponto número 2. A possessão do poder através do batismo. A possessão do poder através do batismo. Quando somos batizados, aqui está o que Deus faz como promessa que Ele fez. Que Ele vai nos emergir, Ele vai nos batizar com o poder. Ele vai fazer o poder residir em nós. Veja isto mais uma vez em Atos capítulo 1, 8. Atos 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Eu pensei que já tivesse poder, sim. Tem poder. Para aqueles que creem nele, deu-lhes o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus. Aqueles que creem no seu nome. Mas sabe, nós crentes, nós continuamos sem lembrar que temos o poder de filhos. Quando a tentação vem, eu tenho poder de filho. Quando a provação vem, eu tenho poder de filho. Quando a perseguição e problemas se levantarem contra si, eu tenho poder de filho. E quando o Espírito Santo vem, Ele vai reativar o poder que já tínhamos, o poder de filhos. Nós temos o poder em santificação, o poder em santidade, mas muitas das vezes nos esquecemos. A nossa língua vai dizer alguma coisa que mostra impossibilidade, fraqueza e uma vida que não é santa, pura, circuncidada, santificada. Mas agora, ao receber o Espírito Santo e todo o poder que tivemos antes, e todo este poder é reativado. E eu sei, eu sou filho,
Eu sei que eu sou filha. Eu sei que qualquer coisa que vier no meu caminho eu tenho poder de filho e eu vencerei. Eu sou santificado. E o poder para viver uma vida santa sem medo diante de Deus todos os dias da minha vida, para viver uma vida justa, eu tenho este poder. É ativado em si quando o Espírito Santo vier. Todo este poder que estava adormecido, estava dormente em si, ele é reativado. Então o Espírito Santo vem. Ele vem na sua plenitude. E me recebereis o poder que há de vir sobre vós. Não é bom, eu acredito na doutrina. Há diferença entre doutrina e crer na doutrina e ter a experiência. A experiência que você tem é que recebereis o poder do Espírito Santo e servireis testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Este é o poder que Ele nos dá. Estava só falando para os apóstolos, é para todos os crentes. Veja Atos capítulo 6:3. Escolhei, pois, irmãos, entre vós, escolhei 7 varões de boa reputação, honestos. A desonestidade vai te impedir de ter o cumprimento da profecia e da promessa de Deus. A desonestidade, a infidelidade em coisas pequenas, em coisas tão ínfimas, em coisas grandes, a desonestidade, a infidelidade das pessoas próximas de si e das pessoas tão distantes de si. E cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Veja o versículo 5. E este parecer contentou a multidão. E eles elegeram Estevão, o homem cheio de fé e do Espírito Santo. Quando você tiver recebido e tiver sido emergido no Espírito Santo, isto também é acompanhado pela fé, porque a fé é um dos dons do Espírito. Ele acrescenta a nossa fé, atualiza a nossa fé, faz a nossa fé crescer, nos dá a plenitude da fé. Versículo 7. E crescia a palavra de Deus, e o número dos discípulos em grande parte se multiplicava. Por quê? Porque quando o Espírito Santo vem, eles testemunharam, e o Espírito Santo vindo sobre si vai te fazer uma testemunha efetiva em Jerusalém. E por causa disto, o Espírito Santo vindo sobre eles, a igreja crescia em Jerusalém. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Versículo 8. Estevão, cheio de fé e de poder. Nós fomos ditos, antes de estar cheio de fé, tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo era residente nele. O Espírito Santo habita permanentemente nele. Por causa disto, a fé e o poder permanecia nele. E ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo.
Ele não era um apóstolo, mas por causa do Espírito que estava nele, o batismo, a imersão no Espírito Santo. Veja o que acontecia. Quando você esperar, quando você ficar, quando você pedir por este poder do Espírito Santo, e ele vier, e ele virá. Eu disse, ele virá. Bom, você não vai dizer, eu não sou apóstolo. Qual era a diferença entre Pedro e Estevão? Não havia tanta diferença. É só título, ele era apóstolo, ele era embaixador, e os dois fizeram maravilhas, milagres no meio do povo. Atos capítulo 4, 31. Em Atos 4, 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Foram batizados no Espírito Santo no capítulo 2 e agora se ajuntaram por causa dos perseguidores e reuniram-se para orar. Quando você é batizado no Espírito Santo e tem o Espírito residente vivendo em si, quando há perseguição, você não começa a fugir de um lado para o outro, reclamando, dizendo, ouviram o que me fizeram? Será que ouviram? É justo aquilo que me fizeram? Não estão a acompanhar o que está a acontecer? Você há de ir, dobrar os joelhos, orar. E quando orar, tudo à sua volta vai mover-se em nome de Jesus. E te falará a palavra de Deus com ousadia. No versículo 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Este é o poder. É preciso rever se é só falar em línguas. O Espírito Santo não se reduz em falar em línguas repetidas. Há evidência contínua do Espírito Santo. E a inegável evidência que você tem é que tem poder. E com este grande poder você testemunha sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E grande graça estava sobre todos eles. 1 Tessalonicenses capítulo 1, lendo a partir do 5. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras. A nossa pregação não veio para vós somente em palavras. O nosso testemunho não veio para vós só em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. Isto é o que a presença do Espírito Santo faz. E o cumprimento do derramamento do Espírito Santo faz na nossa vida. Que há pessoas falam e falam e falam até as suas palavras ficam tão vazias, sem peso, não penetram as pessoas e as pessoas não lhes levam a sério. Porque falam, aplicam a lógica, exemplos lógicos, aplicam o que você tiver, mas as pessoas vão dizer, isso não me leva a lado nenhum, você não conhece ele. Ele fala assim mesmo. As palavras dele não têm poder, não tem a afirmação do Espírito Santo, mas quando tiver o Espírito Santo residente em si, ele te faz falar de tal maneira que o poder do Espírito Santo de tal forma e com muita certeza, como bem sabeis, quais fomos
guerras entre vós por amor de vós. O poder que você tinha antes da salvação, da santificação, se esse poder estiver dormente agora, ele vai reativar. Veja Mateus capítulo 10, 1. Mateus 10, 1. O Senhor Jesus Cristo deu poder, autoridade aos seus discípulos. Mateus 10, 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem todo tipo de doença e mal. Então você lembra-se, é Mateus 17, eles trouxeram ali uma pessoa possessa de demônio rapaz, mas não conseguiram expulsar. E mesmo assim tinha-lhe sido dado poder para expulsar espíritos maus. Este poder ficou adormecido. E você sabe, na vida do próprio Pedro, quando ele disse: você estava no meio destes discípulos, o poder para dizer a verdade. Este poder tornou-se dormente. Medo tinha tirado o lugar do poder. Ele disse: eu não sou, não faço parte deles. E quando o Espírito Santo reativar aquele poder que você já tem, veja Lucas capítulo 10, 17. Lucas 10, 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitam. 18. E disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. Versículo 19. E eis que vos dou poder. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. E este poder ficou adormecido nele. Já tinham medo dos fariseus, dos saduceus, das condições à volta. E quando Jesus foi preso, todos os discípulos, incluindo estas pessoas, deixaram ele. Não tinham poder para afirmar-se. Agora, quando você tiver o batismo do Espírito Santo, todo o poder que você tinha antes, todo o poder que ele prometeu antes, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões de toda a força do inimigo, nada vos fará dano algum. Nada me magoará. Diga isso. Nada me magoará. Este poder tornar-se dormente. E depois eu não posso ir para lá. Eles vão rir-se de mim. Eu tenho medo deles. Eu não posso ir para lá. Eles vão me magoar. Eu não posso. Ele tem um poder oculto. Não posso ir para aquela área. Tenho medo disto e daquilo por causa do. Mas ele, o poder que nos deu, ficou dormente. Mas agora, o Espírito Santo vem. Somos batizados, somos emergidos no Espírito Santo e recebereis poder. E todo o poder que nós tínhamos antes é reativado em si em nome de Jesus. E não somente isso, ele nos dá mais poder. Existe um candidato aí para mais poder? Olha para Atos, capítulo 16. Atos 16. E aconteceu que, indo nós à oração,
nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava um grande lucro aos seus senhores. Sendo você ministro ou não, quando você vai ministrando, você encontra pessoas que têm um senso extra, um poder extra. Você olha para os seus olhos, as suas ações, a sua energia. Podem até ser mulheres. E a forma como são corajosos e audazes. Se você não tiver o Espírito Santo, você encontrar pessoas dessa natureza na vida, você não vai ser capaz de continuar com o seu plano, o projeto da sua vida. E eles vão te seguir, vão te seguir. Quando você falar, eles falam também com voz mais alta em relação à sua. Este é o homem. Se você não tiver poder, vai ficar calado e eles te sufocarem. Eles são conhecidos e você não é conhecido, vão te subjugar. Mas você ora, você fica na presença do Senhor e você tem o poder. Veja o versículo 17. E está seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Sabe, se você não tiver o Espírito Santo, enganadores vão te sugar, vão te subjugar, o que eles estão dizendo, até é verdade o que ela dizia. Estes são os homens, servos do Deus Altíssimo. Não são da parte de Deus, mas falam a verdade acerca de ti. Vão te iludir, te exaltam e te colocam num cavalo e vão dizer, vão te levar na cidade toda, como tomaram Mordecai pela cidade. E mesmo assim, você conhece o coração deles. Por que faziam isto? Mas quando você tiver o Espírito Santo nos dá o discernimento. O espírito de discernimento. Você não vai só estar seguindo pessoas, seguir enganadores de forma tão barata. Veja o versículo 18. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado. Paulo, por que estás perturbado? A rapariga está dizendo que você é servo do Deus Altíssimo. Paulo, por que estás tu perturbado? Por causa da rapariga que está testemunhando que você, Silas e o resto de vocês são servos do Deus Altíssimo. E vocês mostram o caminho da salvação. Ficou perturbado por quê? Porque o Espírito nele, o Espírito Santo, discernimento, revelou a ele que esta rapariga não é de Deus. Sabe, você não vai estar sorrindo diante de tudo, porque as pessoas estão dizendo isto e aquilo, apreciam o que eu sou, apreciam quão grande eu sou, apreciam a minha chamada. Não. Paulo perturbou-se, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. Que saias dela. E digam, leiam a última parte. Leiam bem alto. E na mesma hora, o Espírito masculino, em inglês está ele, que mostra que é um espírito masculino.
Poderia ter algum ser tímido, ser acanhado, poderia parecer fraco, como rapariga, mas aquele que habitava no meio, dentro dela, não se preocupava com o título de qualquer apóstolo. Por quê? Porque aquele que habitava nela, aquele que habitava era masculino e saiu no mesmo instante. Ele vai sair diante de si. Vão secar quando você estiver ali. Quando você tiver poder do Espírito Santo. Atos capítulo 2, lendo a partir de 1. Atos 2, 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, compreenda, Cristo esteve com eles e lhes comandou para ficarem em Jerusalém e depois foi para os céus. A palavra de Deus diz: eles concordaram em ficar num único lugar. Maria e mãe de Jesus estavam orando. Ele disse para ficarem até que do alto recebessem o poder do Espírito Santo. Eles foram fiéis, permaneceram ali orando e orando. E quando somos fiéis à mensagem que ouvimos, quando somos fiéis e permanecemos aonde temos que estar, e não só ir só folhear a Bíblia, ter a Bíblia memorizada na cabeça e entretermos-nos pela palavra de Deus, mas tomarmos a palavra por coração, esperarmos. E no dia de Pentecostes veio, e todos estavam reunidos no mesmo lugar, com um único propósito, com uma única busca, com uma única paixão, com uma única direção, com uma única decisão, com uma única devoção, com uma única dedicação. Quando todos estavam reunidos em um único acordo, versículo 2, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Sabe, você não pode copiar isto. Quando fulano de tal foi batizado com o Espírito Santo, ele me encheu-se, ele gritou, também tem que gritar. Ele falou então eu copiar este tipo de nós estamos nos enganando. Quando você tiver salvação, você tem um gozo da salvação. E depois de ouvir que aquele irmão está doente, a forma como ele sorri, eu também copiar e sorrir com ele. Estou a copiar o gozo nele, ainda que ele esteja naquela situação de doer. Eu vejo aquela pessoa santificada. E eu vejo a forma como ele trabalha, anda, é humilde, é santo. Ele coloca até as mãos quando anda atrás, ele encurva a cabeça, ele humilha-se. Eu vejo isso como um sinal de santificação. Então Deus santifica, e você não esperar até a santificação, então você começar a imitar aquele irmão, pôr a mão atrás, encurvar a cabeça. Eu vejo que aquele companheiro está batizado pelo Espírito Santo, e quando ele fala a palavra, eu falo também. Isto é engano, porque você não tem o real poder, ficar aí até receber o Espírito Santo. Ele nos diz no versículo 3, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo
e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Não como o pregador lhes dava a orientação, não, para eles imitarem a voz dele. Como o Espírito lhes orientava. E as pessoas que estavam ali perguntavam: o que é isto? No versículo 37. E houve agora, quando ouviram isto, eles compungiram-se em seus corações, não se ofenderam. Eles não levantaram dizer: por que falam da maneira como falam? O Espírito Santo naqueles apóstolos permitiu com que ele dissesse o que ele disse para ele. E eles foram compungidos nos seus corações. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Versículo 40. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Este é o mesmo Pedro que não conseguia ficar diante de uma simples rapariga, uma doméstica. Quando disse: você não é um deles, o poder do Espírito Santo agora veio. E não é apenas o falar em línguas, o poder veio de tal maneira que o impulsionou na sua mente, deu coragem para o fazer agora levantar-se diante das pessoas. E com tantas outras palavras testificava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. As pessoas que foram salvas não eram pessoas que levantaram apenas a mão e durante o follow-up, o acompanhamento, quando você vai para eles, você atendeu, disse que não é verdade, nós registramos o seu nome, eu quero te ajudar a tomar os próximos passos, estudarmos juntos a palavra, até que se torne firme no Senhor. Sim, eu na verdade estava lá, mas sabe, eu tenho a minha própria religião, eu tenho a minha assembleia. Sim, bom, eu sei que aquilo que eu ouvi lá, nunca tinha ouvido algo daquela natureza, mas eu tenho a minha igreja, religião. Não. Estas pessoas, o poder do Espírito Santo os impeliu. A partir do pregador que penetrava as suas vidas com a palavra. E eles disseram: estas 3.000 pessoas continuaram, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eu oro que este mesmo poder será a sua porção em nome de Jesus. Vamos agora ao ponto número 3. Ponto número 3. A oração e a paixão com o batismo.
Quando você é salvo, você ora com eles. Você ouve sobre o padrão de vida de Cristo de manhã. Ele levantava e ia a um local solitário e ali orava. Você quer seguir este exemplo? O Espírito residente em si vai te ajudar a ter este mesmo tipo de vida de oração. Você ouve que quando Jesus Cristo sabia que ia morrer, ele teve dor. Naquela dor, ele foi orar em Getsemane. Você vê quando está com dor, está com problemas, não pode orar. Quando está triste, não pode orar. Quando ora, não está a orar, Senhor, a sua vontade seja feita. Você está a dizer, Deus, onde é que estás? Onde é que estás? Eu estou aqui chorando, sofrendo, estou morrendo. Mas quando você tiver que orar como Jesus Cristo orou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito e poder, este mesmo poder estará na sua vida. Estando você triste ou passando por dor, estando você alegre, feliz, estando você em cabisbaixo, a oração na sua vida vai ser tão definida que em qualquer situação em que você estiver, vai se encontrar orando. Você tem o batismo do Espírito Santo, orará. Você guarda o batismo do Espírito Santo por orar. A oração e a paixão. Lucas capítulo 11. Lucas 11, 9. E eu vos digo a vós, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Esta é a promessa que ele nos deu. Pedir significa orar. Buscai significa também orar. Batei significa orar também. E ele diz, quando vocês pedirem, ser-vos-á dado. Quando vocês buscarem, vocês encontrarão o que buscam. Quando baterem, também se vos abrirá. Olha, versículo 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar, maus por natureza, antes de ser salvo, antes de ser santificado, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial. Quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Olha para uma criança. Vai ao Pai, pedindo talvez alguma coisa para criança. Crianças pedem muitas coisas. E diz, pai, eu quero fazer isto, quero fazer aquilo. E um dos itens é preciso de pagar a matrícula na escola. E é uma criança bem organizada, dá 15 minutos para aquilo, 5 minutos para aquilo e 2 minutos para aquilo. E depois o tempo que dou para o meu pai, eu lhe dou 2 minutos. E depois vem para o pai. Pai, bom dia. Eu preciso de dinheiro para a matrícula e começa a dar para o relógio. E os 2 minutos passam. É o tempo que colocou para falar com o pai. Ainda não chegou o fim da seu pedido. Depois sai. Meu filho, minha filha, ainda não entendi a essência do seu pedido. Sim, pai, o meu tempo já acabou.
eu sou um guardador de tempo, você vai perder muito na sua vida. Você vem ao Pai Celestial e você fala com o Pai Celestial e Ele quer te dar o poder do Espírito Santo. E alguém condiciona que, olha, você não pode exceder este tempo ao falar com o Pai Celestial. E Ele condiciona isto, dá uma precondição a si e à igreja toda. A igreja vai ser sem poder. Ele diz, ficai, aliás, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Não é o pastor que dá o Espírito Santo. Não é o pregador que dá o Espírito Santo. Quanto mais o vosso Pai que está lá nos céus dará, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Peça a Ele. Peça a Ele. E se você for um verdadeiro amigo da igreja, quando a igreja estiver pedindo poder, poder que nos sustenta, o poder que nos dá força, você não vai nos distrair, você vai nos permitir orarmos ao Pai Celestial. Programa, tempo, não é tão importante quanto ter a plenitude do Espírito Santo. Ele disse para nós esperarmos, para buscarmos, até que do alto sejamos enchidos com o poder do Espírito Santo. Tiago capítulo 1, vamos para o versículo 5. Em Tiago 1, 5. Se algum de vós tiver falta de sabedoria, tiver falta de poder, tiver falta de unção, se qualquer de vós tiver falta de paixão, se qualquer de vós tiver falta do batismo, que peça a Deus, que nos dá a todos os homens liberalmente, e não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Amém? Versículo 6. Mas peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de uma parte para outra. Quando você pede em fé, o Senhor te responderá. Marcos capítulo 11. Marcos 11, 24. Porque vos digo que tudo que pedirdes salvação, tudo que pedirdes santificação, tudo que pedirdes batismo do Espírito Santo, tudo que pedirdes, tudo que desejardes, poder no Espírito Santo, tudo que pedirdes, quando orardes, crede que o recebereis e te-lo-eis. E te-lo-eis. Onde é que estás? E te-lo-eis. Mas o ponto é, você tem desejo deste poder? A plenitude do batismo do Espírito Santo, ele vem com um desejo primeiro. Assim que você vê, juntamos-nos com o povo de Deus nesta época. Você é obreiro, você é pregador, você é líder, você é membro, você deseja alguma coisa para além de atividade. Eu preciso de ser, preciso de estar na cozinha, preciso de estar ali antes no tanque, preciso estar ali a gerir a questão da água, a reparar isto, reparar aquilo. Será que realmente você deseja alguma coisa em especial? O poder e a plenitude do batismo do Espírito Santo?
Isto vem primeiro com desejo. Depois você ora para aquilo que você tiver desejado. E quando você orar, crede que recebereis e tê-lo-eis. E eu terei. Mas sabe, você tem que saber pelo que você ora. Você tem que saber aquilo que pede. Mateus capítulo 3, 3:11. Mateus 3:11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Se você estiver satisfeito com a calmaria no seu coração, você não vai orar pelo batismo do Espírito Santo. Se você está satisfeito com o negócio da oração, os programas, como sempre, você não vai orar com paixão, você não vai orar com propósito, você não vai orar com o ímpeto para ser batizado e ser enchido com o fogo do Espírito Santo. Mas quando ele vier, quando você orar, quando você desejar, quando você tiver paixão, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha lá para o versículo 12. Versículo 12. Em sua mão tem a pá. Ele tem ali a pá na sua mão. E limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo. Se você tiver isto no fundo do seu coração e a totalidade do seu coração, você quer que ele te lave, te purifique totalmente. E tudo que permanecer será precioso. E vai ser recolhido e queimado a palha com fogo que nunca se apagará. Será que há alguma coisa suja na minha vida? É alguma coisa. Quando nós falamos aqui de limpar a eira, é alguma coisa, até pode não ser pecado, mas é algo não necessário. É algo que te impede. E ele vai separar a eira do trigo. E ele vai queimar com a palha que nunca se apagará. O poder, a plenitude, o batismo do Espírito Santo continuará. Nós continuaremos. E toda vez que você acordar de manhã, toda vez que quiser ir fazer a próxima, você reativa. Antes de sair, reativa, renova este poder do Espírito Santo. O poder vai continuar ardendo para sempre e sempre na sua vida, em nome de Jesus. Ele te dará paixão que não vai parar, fogo que não vai apagar-se, a plenitude que não vai nunca apagar-se. Agora, recebereis poder. Eu receberei poder. Eu receberei poder. Aqueles que orarem receberão poder. Aqueles que desejarem receberão poder. Aqueles que se consagrarem receberão poder. Aqueles que esperarem receberão poder. Aqueles que vêm a Deus com uma mente definida que tinham antes receberão poder.
e receberão poder depois do Espírito Santo vir sobre vós. Vocês saberão quando ele vier. Quando vocês estiverem ali num lugar aberto e a chuva vir diante de si, mesmo que você fechar os olhos, quando a chuva cair lá fora, você vai sentir que a chuva está a molhar. O Espírito Santo, quando vier sobre si, você vai sentir. E ser-me-eis testemunhas. Você vai ser movido por dentro. Haverá uma chama de fogo dentro de si que vai te compelir, vai te orientar e vai te mover para ser testemunha para Ele em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Vamos nos levantar agora de todo o coração. Vamos ao Senhor em oração, dizer: salvos, santificados, e agora você precisa do poder, a plenitude do Espírito Santo. Fica aí, espera aí, clame diante do Senhor, que Ele faça isso, deixa Ele fazer isso. Abra sua boca e ore. Jesus, Pai, nós te glorificamos por mais um momento ímpar, por mais um momento maravilhoso que o Senhor nos concede, de estarmos diante da sua presença, de estarmos diante desse Senhor, para ouvirmos uma palavra poderosa. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que toda eira, Pai amado, recebereis poder, e recebereis poder, e recebereis poder. Abra sua boca esta manhã e ore, peça e recebereis. Buscai e achareis. Batei e ser-vos-á aberto. Ore esta manhã. Manifesta-se de sobremaneira. Pai amado, nós te glorificamos, nós te exaltamos.